Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Diga comigo, multidões. Multidões. Grava isso, amém? E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos. Diga aproximado. E clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: diga, estendendo a mão, tocou-lhe: eu quero ser limpo. E no instante ele ficou, e no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Em seguida disse-lhe Jesus: veja que não me digas isto a ninguém. Diga ninguém. Mas segue, mostra teu corpo ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Amém? Feche teus olhos, não há palavra, feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nesse instante nós levamos cativos os nossos pensamentos e sentimentos aos teus pés. Pedimos que nessa noite tu fale aos nossos corações, Senhor, através da tua palavra. Certamente já ouvimos a tua voz, mas queremos sentir o teu toque, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, aqueles que creem digam amém. Se liga que é rápido. A mensagem hoje é rápida e objetiva. E se você veio para esse lugar, você veio com um propósito, um objetivo. Eu quero algo novo para mim. Eu quero viver algo novo na minha vida. Então eu quero ser simples, mas eu quero ser específico dentro de uma realidade desse texto. Veja como todos os milagres de Jesus que nós lemos, eles são impressionantes, porque Jesus sempre fez coisas incríveis. E o que nos chama a atenção é por isso mesmo que a multidão o seguia de maneira absurda. Aonde Jesus chegava, havia milagres extraordinários. Você imagina o que é andar perto desse homem? Andar perto de Cristo era uma experiência tanto quanto absurda. Quem andava durante o dia com ele, chegava ao final da tarde dizendo: gente, amanhã vocês têm que ir junto. O homem é forte, o homem é diferenciado. Ele cuspiu no chão, fez uma lama, e o cara viu. E toda a vida, por conta disso, existiam multidões seguindo a Jesus, por conta daquilo que ele fazia, pelos milagres. Só que o que eu quero que você entenda nessa noite é que o ministério, a primazia daquilo que Jesus veio fazer, não foi curar. A primazia, o primeiro lugar, primeiro ponto, ele veio para salvar você. Diga assim: Jesus veio para me salvar. Então essa é a primazia. Ele veio fazer, não foi curar. A primazia do ministério de Jesus não foi dar vista aos cegos. A primazia do ministério de Jesus não foi fazer o coxo andar, o cego ver, o surdo ouvir. Tudo isso foi milagre dele, mas não foi o primeiro milagre que ele desejava. Então, entenda, o maior milagre que Jesus pode fazer na vida de um homem é a salvação. Se você quer ver o milagre de Jesus na sua vida, se entregue a Ele essa noite, amém? Então, eu quero que você reforce isso. Jesus veio primeiro para salvar você. Jesus veio para salvar a gente do pecado. Jesus veio para salvar a gente do lixo, da lama, da podridão. Ele veio para morrer em nosso lugar, e esse é o maior milagre que a gente vai ver na Bíblia. De uma ponta a outra, o maior milagre é a salvação, amém? Ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou no terceiro dia, e ele nos salvou. Então tudo que
que Jesus fez, o escopo por trás é salvar. Enquanto Jesus estava curando o cego, ele estava salvando o cego. Enquanto Jesus estava curando o paralítico, ele estava salvando o paralítico. Agora, qual é a nossa dificuldade? É porque nós somos especialistas em olhar para aquilo que de maneira absurda chama a atenção primeiro. Qual é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer levanta-te e anda? O levanta-te e anda chama a tua atenção. Os teus pecados estão perdoados, não chama a tua atenção. Porque somos conduzidos pelo olhar. E a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. E esperamos nele a salvação. Estão comigo? Amém? Se liga. Então, é maravilhoso isso. Isso é um sinal. É maravilha, é prodígio. Mas quando a gente olha só para o milagre, a gente esquece que Jesus foi muito mais do que aquele que curou. Quando a gente olha só para o leproso e não olha para a forma, escuta, quando a gente olha só para o leproso e não olha a forma que Jesus curou esse leproso, a única coisa que a gente vê é que o leproso, ele foi para casa sem lepra, só. Então esse é o problema de muitas vezes a gente saber o final do filme. Porque quando a gente sabe o final do filme, a gente perde a essência do detalhe. Um exemplo, eu sou doido pelo Chaves. Doido pelo Chaves, gosto mais do Chaves. E o Chaves, por exemplo, a diferença de assistir hoje o episódio do Chaves, que já assisti inúmeras vezes, é que o meu olhar ele mudou de anos atrás. Aquilo que eu via como criança eu não vejo mais hoje, eu vejo de outra forma, é um outro ângulo. Então, porque a maturidade nos faz tirar lições importantes daquilo que lá atrás era bonitinho, que era triste ver o Chavinho com a mochila, com aquela bolsinha indo embora, abandonado. Mas essa maturidade que a gente vai criando com o passar do tempo, ela faz a gente tirar lições para a nossa vida, inúmeras coisas. Então, quanto mais a gente se aprofunda no eterno, a cura que Jesus fez, as curas que o Senhor opera são lindas, mas a salvação ela é extraordinária. Enquanto a cura me livra desse tempo, a salvação me livra de uma eternidade inteira. A cura é agora, mas a salvação é eterna. Agora veja uma coisa não vai anular a outra. A cura não destrói a salvação, não desconstrói a salvação, e a salvação não desconstrói a cura. Até porque está escrito em Lucas, no capítulo 4, do versículo 18 e 19: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Só que o que eu quero que você caminhe comigo, ande comigo essa noite, dentro desse texto do leproso, nós vamos analisar uma outra perspectiva, e você vai ver como é importante para a nossa caminhada analisar de outra ótica a forma que Jesus fez cada milagre, como ele se apresenta, tem
start para a gente, para viver algo novo. Então, primeiro, nós precisamos de uma caminhada nesse instante para entendermos a doença. Por que a lepra? Porque Jesus certamente curou milhares e milhares de pessoas, mas algumas curas são destacadas na palavra. Porque multidões o seguiam. Algumas são destacadas. Por que é destacada algumas? Porque é nesse instante que ele está dizendo para mim e para você, ó, tem mais coisa aqui. Se aprofunda. Muda a tua visão de menino e vai para uma visão de maturidade, para tu entender o que está sendo gerado no reino do Espírito. O que ele tem para mim e para você aqui, nessa palavra. Nós vamos um pouquinho espremer essa laranja, para tirar um pouquinho desse suco, amém? Então, nós precisamos entender essa doença, a lepra, no tempo bíblico e no tempo que nós estamos vivendo agora. 2, é importante fazer uma caminhada para entender a forma que o milagre aconteceu. Entender que após o milagre, tem uma coisa que precisa ser diferente. O milagre aconteceu, mas após o milagre, o que é que precisa ser diferente? E isso está dentro desse texto, inserido nas palavras que nós lemos aqui. Então, desta forma, a gente consegue esclarecer esse texto e não exaurir, porque o texto ele é profundo demais, ele fala de muita coisa, para que a gente trate aqui em 40 minutos. Para você entender como Jesus é extraordinário em tudo que faz, a primeira coisa, seguindo esse plano de caminhada aqui, dessa jornada que nós vamos trilhar nesse instante, estamos trilhando, é que a gente precisa entender que a doença, a lepra, hoje é diferente da lepra que nós estamos lendo no tempo bíblico, descrito em Mateus capítulo 8. A lepra hoje é a hanseníase, ela tem cura na teoria, como eu disse para os irmãos. O fato de existir a cura não significa que ninguém não morra da doença. E a prova disso é Cristo. Cristo é a cura para a humanidade. Cristo é a cura para a minha vida. Cristo é a cura para a tua vida. Cristo é a cura para a tua casa. Cristo é a cura para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos. Cristo é a cura. Por isso o mundo está doido. As pessoas estão buscando no vazio, no nada, quando em Cristo nós temos tudo. Então a lepra tem cura, mas ainda tem gente que morre. Então olha para cá. Quando a gente olha para a lepra da Bíblia, desse tempo, ela é uma doença física, mas não é só física. A lepra desse tempo é uma doença emocional, é uma doença espiritual. Portanto, quando Jesus curou o leproso, Jesus não só curou o físico, porque tinham mais coisas acontecendo na vida daquele rapaz. E é nessa noite que eu quero abrir os teus olhos para isso. Dessa ótica, eu quero que você enxergue. Quem tinha lepra, naquela época, estava condenado à morte. E o ser humano, por mais forte que seja, não está preparado para a morte. Quem quer morrer? Nem o mais desesperado dos homens, que tenta contra a sua própria vida, quer morrer. Ele queria ter um motivo para viver. Então, psicologicamente, não há ser humano saudável preparado para essa notícia. A notícia da lepra era um atestado de morte, e não era uma morte comum. Era uma morte que a pessoa morria aos poucos, com dor, apodrecendo. Ela via sua carne apodrecer. Corta o dedo, porque está podre. Corta a mão,
Pega ali um caco de telha, raspa a tua pele, porque a pele está podre. Quantos já sentiram o cheiro de rato morto? Cheiro não, catinga, né? Quantos já sentiram? É cheiroso, irmão? Tu imagina a tua carne. Imagina tu sentindo isso todo dia, o dia todo, o tempo todo, tu apodrecendo, morrendo. Então era uma morte que a pessoa morria aos poucos, com dor. Ou seja, era uma doença terrível. 2, ela era contagiosa, ou seja, quem tinha lepra estava condenado de ausência de pessoas. Não podia mais abraçar ninguém, não podia mais tocar em ninguém, porque se tocasse, infectava. Gente, se tocasse aqui, ninguém podia mais tocar aqui, porque a doença ficava. Então quem tinha lepra estava também impuro cerimonialmente. Então se o leproso tocar aqui, ninguém mais toca, porque o que ele toca se torna impuro. Então eu quero que vocês entendam que o leproso tinha problemas emocionais graves, porque há muito tempo, provavelmente, ninguém tocava nele. Ninguém tocava nele. E muito tempo também que ele não tocava em nada, porque tudo aquilo que ele tocava tinha lepra. Então grava isso, amém? Grava isso aí, ó. Tudo que o leproso tocava tinha lepra junto com ele. A partir disso, o que eu consigo entender e tentar imaginar de maneira óbvia é que o médico falava para o leproso que ele ia morrer, e segundo a história, nesse momento, ele tinha que gritar para todo mundo saber que ele era leproso, ou seja, uma vergonha pública. Ele saía do médico aí dizendo: leproso, 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 para as pessoas se afastarem dele. E ele gritava na rua, nas praças, para as pessoas se afastarem. Até mesmo porque ele nem poderia estar no meio da cidade. Quando ele recebia esse laudo do médico, ele tinha que vazar da cidade. Ele ia para um local chamado leprosário, ainda tem um no Rio Grande do Sul. Ontem pesquisando eu vi um leprosário no Rio Grande do Sul. Então, quando um leproso recebia o diagnóstico, ele ia para a sua casa, pegava as suas coisas, as suas mudanças, porque ele já não moraria mais dentro daquela casa. Então ele teria que morar no leprosário. O detalhe importante que eu estou dizendo para vocês é que ele pegava as suas coisas, ele entrava na casa, escuta aí, ele não abraçava ninguém, ele não beijava ninguém, ele não apertava a mão de ninguém. Ele era um morto-vivo. Ele entrava dentro da casa, pegava as suas coisas e saía. E nunca mais. Nesse instante, a mente dele era enterrada. A mente dele era enterrada. E com as suas coisas ele ia morar nesse leprosário, que era onde moravam todos os leprosos que morreriam com a mesma doença que ele. Esse era o cenário. Vocês estão entendendo agora o cenário desse leproso? Estão comigo, entenderam? Amém? Então esse leproso, ele ouviu falar de Jesus. E isso aqui para mim é importante, para que você entenda que a maneira que você ouve falar de Jesus determina muito da forma que você se relaciona com ele. Ele é acessível, ele é tocável e ele também nos toca. Essa era a visão do leproso.
Foi assim que ele ouviu falar de Jesus. Como você tem escutado falar de Jesus? De um homem de barba branca que manda metade do povo para o inferno, a outra metade ele vai ver e vai sobrar um pedacinho para ir para o céu. Esse não é o Jesus que foi na cruz do Calvário pagar um preço altíssimo por mim e por você. O Jesus que eu conheço, o Jesus que esse leproso conheceu. E ele ouviu falar, e os seus olhos viram. É um Jesus acessível, tocável, e que toca nas nossas vidas. Amém? Então, diferente de toda perspectiva de análise que alguém de maneira legalista pode ter, e aqui eu me apaixono demais por Jesus, e ontem de madrugada, de ontem para hoje, estudando isso, meu Deus do céu, como Jesus é fantástico. Porque a forma que o leproso ouviu falar de Jesus está muito clara pela maneira que ele reage diante de Cristo. E isso é só um detalhe para pensar o seguinte: a Bíblia diz que de longe, coloca aí, Pedrinho, a Bíblia diz que de longe ele se prostrou. Ah, João, não diz isso não, diz. E não, diz. Por que diz? Ele se prostrou e com a boca no chão disse: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Entenda a fala aqui do leproso. O leproso não disse que tinha lepra. Aqui é o pulo do gato. Coloca aí, Pedrinho. Mateus 8. Aqui é o pulo do gato. Em nenhum momento o leproso diz: olha, eu tenho lepra. Passa mais um. Aproximando, adorou de joelho e clamou: Senhor, se é da tua vontade, puri. Ele não diz assim: Senhor, eu tenho lepra. Porque a gente acabou de entender o contexto dessa doença na época. Lembre-se que no versículo 1 existe uma multidão. Se ele vai para o meio da multidão leprosa, a multidão matava ele ou expulsava ele. Então Jesus ele não via. Porque a multidão atrapalha a gente. Porque muitas vezes a multidão não quer que a gente alcance a vitória. Porque a multidão duvida do milagre de Deus na tua vida. Então tem razões específicas para a gente começar a entender que o problema são dois. Primeiro, o leproso ele não conhece Jesus o suficiente para saber a forma que ele reagiria. Portanto, para não correr o risco de ser morto, ele chega de longe, que tinha uma multidão, porque ele não sabia a reação de Cristo. Ele sabia que Cristo curava, que ele era acessível, que o toque dele transformava a vida. Mas e se Jesus nesse instante diz assim: purificar de quê? O que queres que eu te faça? Mas Jesus tinha conhecimento desse contexto, e Jesus não expõe para a multidão, porque a multidão matava ele. Segundo, ele sabe que entre ele e Jesus tinha multidão, e era muito grande. Então ele chega de longe. E não há nada pior do que uma multidão, não há nada pior do que uma multidão que pensa que tem mais direito do que os que estão no leprosário, na lepra. Porque a multidão que acha que tem mais direito é a multidão que vai dizer: veio este teu filho e gastou todo o dinheiro com as meretrizes. Essa é a reação da multidão. É porque tem um contexto para afirmar isso
para você que o leproso não poderia se aproximar, porque tinha um contágio óbvio. Agora, para pensar o seguinte: se o leproso olhasse para Jesus e falasse: Senhor, eu tenho lepra, provavelmente essa multidão matava ele. E sabe, a gente tem que entender que às vezes nós somos exatamente essa multidão. Nós somos essa multidão. E nós precisamos corrigir isso como igreja. Estão comigo? Amém? Lembre que a palavra de Deus, ela é espada de dois gumes. É você lançando e ela pega em você também. As pessoas que estão lá fora têm tentado chegar até Jesus e os nossos olhos estão dizendo: vocês não podem chegar aqui. Esse lugar é feito para gente melhor. Esse lugar é feito para gente perfeita. Esse lugar é feito para gente que pode. E aí está o leproso lá fora dizendo: eu quero chegar em Jesus. E nós somos exatamente aqueles que, ao invés de aproximar as pessoas de Jesus, a gente está afastando as pessoas de Cristo. A gente só não pode esquecer que quem estava doente há minutos atrás, há instantes atrás, era você, era eu. E um dia Jesus tocou na nossa lepra. Um dia Jesus tocou na nossa lepra, porque alguma multidão abriu espaço para que chegássemos até Ele. Sabe, quando eu leio a passagem, me vem a cena toda, eu começo a vislumbrar o cenário, o leproso de longe, boca no chão, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser purificar-me, eu serei limpo. A multidão provavelmente deve ter se perguntado: limpo do quê? Porque o bicho curioso é a multidão. Não é não? Olha para quem está se dá uma cutucada assim, vai ser curioso. A multidão vai estar querendo ser limpo de quê? Quer tomar banho? E aí Jesus poderia ter exposto ele. Jesus poderia ter trazido à luz o que está acontecendo. Limpo de quê? E aí eu acho que o pessoal, provavelmente, depois de Jesus ter feito a cura, né? Se ali ele expõe, Jesus curou, beleza? Ia ter uma outra fila dizendo assim: agora o Senhor me limpa, porque o homem estava com lepra, né? Olha que passou para mim. Aí ia ter uma fila da multidão pedindo para ser limpo da cura que Jesus curou o leproso. Você entendeu, não? Jesus estava curando o homem. E a multidão é chata. A multidão é chata. Deus me livre de ficar dentro do mesmo lugar que um leproso. Certamente a multidão ia dizer isso. Então você já vai entender porque isso faz sentido. Porque Jesus cura e Jesus não diz nada para ninguém. Ele só conta, ele só pede para ele contar. Pula aí para o 3 não, 4, versículo 4, Pedrinho. Ele só pede para contar para o sacerdote na sinagoga. É mais ou menos assim: olha, eu não te expus dizendo que tu tinha lepra, então não me expõe dizendo que eu te toquei, porque quem toca no leproso se torna só para quem não entende quem era Jesus. E aí vocês devem ter lido umas 1000 vezes e não ter entendido. Veja, não digas isto a ninguém. Você diz: rapaz, Jesus está dizendo para mim dizer, isso era um marketing, uma psicologia reversa. E não era. Era Jesus dizendo para o leproso: faz o seguinte, se apresenta lá para o sacerdote
Não conta para ninguém. Diz para o sacerdote, ele vai dizer: tu está curado, não tem doença, não tem enfermidade. E aí tu dá o teu testemunho, para que sirva de... Entenderam agora? Todo mundo entendeu? Amém? A gente só não pode esquecer que quem estava podre antes era a gente. Se o Senhor quiser purificar, eu serei limpo. Jesus poderia ter exposto ele ali. E aí ele diz: só conta para o sacerdote. Enquanto o leproso estava prostrado, a Bíblia mostra que Jesus caminhou até o leproso. Joel, que conversa é essa? Aí você vai dizer assim: filho amado, onde é que está escrito isso? Que Jesus caminhou até o leproso. Volta um aí, no 3. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo... Tinha uma multidão, não tinha? Ele não podia estar no meio da multidão, porque a multidão ia reconhecer, ele não ia. Então Jesus vai em direção a ele, estende a mão e toca nele. Jesus, ele caminhou até o leproso, enquanto o leproso estava prostrado. O leproso estava prostrado e Jesus caminhou até o leproso. Se ficou difícil para você entender, eu vou te contar uma coisa. Enquanto todo mundo se afasta do leproso, Jesus caminha até o leproso. Enquanto todo mundo se afasta de você, Jesus caminha até você. Porque Jesus não tem problema com as nossas enfermidades. Na realidade, Jesus é a solução para elas. Jesus não tem problema com as nossas mazelas. Jesus é a cura para os nossos problemas. Agora só um detalhe aqui: quando Jesus toca o leproso, Jesus não fica doente, mas o leproso fica curado, porque a natureza de Jesus sempre será superior à nossa. A natureza de Jesus sempre será superior à nossa. Então, infinitamente superior. Quando ele toca na gente, ele não adquire a nossa natureza, é a gente que adquire a dele. Quando Jesus tocou no leproso, a natureza do leproso não veio para Jesus, a de Jesus foi para o... Porque ele é cura, porque ele é bálsamo. É extraordinário, porque Jesus tocou nele antes de curá-lo. Estendendo a mão, tocou-lhe. Então toca e depois diz: Jesus primeiro. João, o que tu quer dizer com isso aqui? Bem aqui, Jesus curou a alma desse cara. No tocar, Jesus curou a alma dele, porque fazia muito tempo que ninguém tocava nele e ele não tocava em ninguém. Ele estava isolado de tudo, e Jesus vai lá e toca nele, para dizer: antes de curar o teu corpo, eu curo a tua alma. Esse leproso não é tocado por ninguém por muito tempo. Esse leproso, ninguém tocava nele. Jesus tocou, curando essas feridas da alma, e depois curou as feridas da sua carne. Sabe o que é isso? Jesus, antes de curar ele, curou as emoções dele. E eu estou dizendo para você que aquilo que ninguém fazia, Jesus fez. Jesus está dizendo: eu não tenho um problema com a lepra que você carrega na alma. Eu não tenho um problema com o que você esconde.
com a doença que você carrega, não é com quem se apresenta perante mim. Meu problema é com quem tem lepra e finge que não tem nada. Vou dizer de novo. O problema de Jesus é com você que tem lepra, que está doente da alma e não se expõe. Esse é o problema de Jesus. Porque ele diz assim: Senhor, eu quero ser limpo. Ele se expõe, ele vai aos pés de Cristo e o adora. Senhor, eu quero ser limpo. E você está parado no tempo esperando cair do céu, quando Jesus só está esperando você se prostrar e dizer: Senhor, eu quero ser limpo na minha alma, eu quero ser curado, eu quero ser transformado pelo teu toque. Sabe, gente, filhos amados, é melhor um leproso que grita que está sujo do que um leproso que se esconde debaixo de uma armadura de general dentro de um palácio, montando um castelo da fantasia, que é só o que a gente vê hoje com os influencers, todos doentes da alma. Quando nós temos em Cristo a nossa cura, então o leproso recebeu o toque de Jesus, e Jesus diz: quero ser limpo. Eu vou te contar uma coisa, filho amado, eu estou aprendendo com isso aí, é que não é todo mundo que está preparado para ouvir um milagre de Deus em nossa vida. Eu quero abrir um parênteses aqui da mensagem por isso. Não é toda a multidão que está preparada para ouvir um testemunho daquilo que Jesus está fazendo ou fez na sua vida. Agora vai com o sacerdote e pega a oferta, para que sirva de testemunho. Você entendeu alguns detalhes importantes. Agora, o que vem depois do milagre determina muito. Muito, diga muito. Nesse momento eu começo verdadeiramente naquilo que Deus falou no meu coração nessa madrugada. Eu quero que você pegue uma frase que vai determinar o final da nossa caminhada. No dia que o leproso foi curado, ele se tornou pobre. No dia que o leproso foi curado, ele se tornou pobre. Você não entendeu essa frase? Eu vou te explicar. O leproso foi no médico. O médico disse: você vai morrer. Ele foi para casa. Que a lógica é essa? Ele vai para sua casa. Ele pega as suas coisas, tudo que tinha. Ele estava morto. Estão comigo, então? E ele leva tudo que tem para o leprosário. Ele levou para onde? Leprosário. Então ele pegou tudo que tinha, tudo que ele tem, estava contaminado. Porque tudo que tocava era, e estava dentro do, e o leprosário tem um bocado de. Então tem lepra. Bom, é porque basicamente longe de Jesus e antes de Jesus, é mais ou menos essa a vida. O que você perdeu hoje? Longe de Jesus, a vida do ser humano se resume a perdas. Longe de Jesus, a vida do ser humano se resume a fracasso. Longe de Jesus, a vida do ser humano se resume ao inferno. Então, o que você perdeu hoje? Esse leproso que estava acostumado a perder, conheceu Jesus descendo de um monte, cheio de uma multidão em volta dele. Esse leproso foi curado com um toque, de maneira instantânea. Deixa eu te dizer, o único lugar que esse leproso jamais podia voltar era para o leprosário.
leproso tinha antes de Jesus, após Jesus não serve mais. Estão comigo? Amém, Andrezão? Tudo que o leproso tinha antes de Jesus, após Jesus Cristo, não serve mais. Segundo Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se, e eis que tudo se fez, tudo que você fazia antes de Jesus chegar, não serve para você fazer agora. Tudo que você era antes de Jesus chegar, não serve mais para você ser. Porque Cristo fez todas as coisas novas, e eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. O problema é o seguinte: tem gente que é curado todo dia, e ao invés dele ir para onde Jesus mandou, ele volta para o leprosário para ir dormir. Jesus te tirou de lá. Jesus te tirou da prostituição, do adultério, da mentira, das drogas. E tu continua querendo dormir no leprosário. Tu continua querendo ter lepra na alma. Tem gente que administra a sua vida muito mais no leprosário do que perto daquilo que Jesus estabeleceu. Ele diz assim: eu estou à porta e bato. Ele só transforma quem abre essa porta. E ele diz: deixa-me morar junto. Ou seja, a nossa geração tem que deixar Jesus completar a obra, tem que fazer e dar o acesso, porque Jesus abriu o caminho, fez a porta, fez tudo, e só você pode abrir essa porta, porque Ele está à porta. O Evangelho é um convite. O Evangelho é um convite para você essa noite. Cristo abriu o caminho para você viver Ele por completo. Agora você que decide o quanto se envolve com o eterno. O quanto você se afasta dele. O caminho está preparado, a estrada está feita, mas foi aberto por alguém que não errou o caminho. Cristo não errou o caminho. O caminho que Jesus fez te leva para a eternidade da vida plena. O problema é que o telefone toca, e o telefone que toca é do leprosário, e você continua a atender essa porcaria. Escuta o que eu vou te dizer. De tudo que eu preguei agora, se você sair com essa frase cravada no seu peito, certamente tua vida vai ser transformada. Porque quem pouco se envolve com Cristo, muito é atraído pelo passado. Quem pouco se envolve com Jesus é muito mais refém daquilo que aconteceu lá atrás do que o que Cristo está preparando para você viver. Cristo tem coisas novas e tu está olhando para trás. Cristo tem coisas novas e tua âncora está cravada no teu passado, dentro de um leprosário. Cristo tem um tempo novo para você e você está cravado no tempo da lepra. Entenda em nome de Jesus, nessa noite o leprosário
você. As coisas que ficaram para trás não servem mais para você. A Bíblia diz que o amor de Deus é perseguidor. E a partir do momento que você o conhece, você nunca mais consegue se esquecer dele. O Evangelho não é um conceito, o Evangelho é uma experiência. Vou repetir de novo para você. O Evangelho não é um conceito, o Evangelho é uma experiência. E a experiência, ela acontece na prática. Você sabe o que eu senti agora tomando isso aqui? Você sabe o que é isso que eu estava tomando? Água. Não. Você só vai saber se você beber. Quer conhecer Cristo? Eu te convido nessa noite para você beber dessa fonte da água da vida que sara e cura a tua vida. A experiência com Cristo, ela só ocorre se você beber dele. Então eu te convido nessa noite a beber desse Cristo. Feche teus olhos em nome de Jesus. Jesus está descendo um monte, e hoje ele desceu nesse lugar para se encontrar contigo.